Como eu disse, nesse mês pela manhã, estarei ministrando uma série de mensagens que Deus falou muito ao meu coração, principalmente pelo que a gente tem visto em nossa sociedade, em nosso Brasil, em nossa Itabira, talvez em nosso convívio de amizade, princípios e valores sendo perdidos, princípios e valores sendo destruídos por ideologias, por achismos. E meus queridos, nada mais importante do que nós como igreja trazer de volta esses fundamentos bíblicos para a família. E eu quero nessa manhã começar ministrando ao seu coração sobre isso. Fundamentos bíblicos para a família. O padrão de Deus não mudou. O padrão de Deus para a família não mudou. O que Deus idealizou desde o Jardim do Éden continua valendo para a minha família, para a sua família, para qualquer família da humanidade. Deus, como nós ouvimos aqui na escola bíblica, Deus é um Deus de relacionamento. E Ele tem um propósito para a sua família, para a minha família. E o plano dele para você e para mim não mudou. Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses, o capítulo é o capítulo 3. Colossenses capítulo 3, do 18 ao 21. Colossenses 3, de 18 a 21. Amém? Mesmo assentados como estão, podem ficar. Diz assim a palavra do Senhor: vós mulheres estáis sujeitas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra ela. Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós servos, obedecei em tudo vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas simplicidade de coração, temente a Deus. Só até aí. Meus queridos, o que o texto de Colossenses está trazendo são deveres, são princípios e valores. Porque muitas das vezes, meus queridos, nós somos confrontados que, olha, as coisas mudaram. Isso é no tempo da minha avó, no tempo do meu avô. Não, isso é o tempo do meu pai, da minha mãe. Não, princípios e valores não mudam. Princípios e valores é o que norteia a nossa vida. Princípios e valores são aqueles que nós temos enraizado no nosso coração, que é o basilar da nossa vida cotidiana. Por isso, meus queridos, o que Paulo está trazendo aqui na carta aos Colossenses são princípios e valores de Deus para a família. O papel específico de cada um, porque Deus tem princípios para a família que deve reger todas as pessoas dessa relação familiar. Os princípios referentes ao homem, os princípios referentes à esposa, sabe que devem nortear a sua postura, a sua maneira de correlacionar, dos filhos com os pais, dos pais com os filhos. Porque se nós entendermos esses princípios e esses valores, meu querido, não vai existir sobrecarga, e sim alívio. Não existe apenas o ônus, mas também bônus. Não existe só responsabilidades, mas também privilégios. Gosto muito do que John Maxwell declara em Segredos do Relacionamento em seu livro. Ele diz que quem não é um cristão verdadeiro no lar, dificilmente será em outra parte.
Nós não teremos igrejas santas, nem uma sociedade justa, se não tivermos lares estruturados com os princípios da palavra de Deus. Meus queridos, os relacionamentos familiares nesse tempo estão um caos. Há uma grande crise familiar, e isso tem atingido não só a sociedade, mas também a igreja. Nós olhamos para a sociedade e vemos um espelho da família social. Assim como está a família, também está a igreja. Por isso, meus queridos, esses princípios não podem ser esquecidos. Esses princípios não podem ser rejeitados. Esses princípios não podem ser odiados nem destruídos, pois são princípios de Deus para uma sociedade justa, para uma família estruturada, saudável. Paulo aqui, ele trabalha esses princípios que valeram no passado, que servem no presente e que são normativos para o futuro. Porque o lar foi a primeira construção de Deus, instituição criada por Deus. Isso está lá em Gênesis. Meu querido, um pensador antigo fala que a força de uma nação vem da integridade de seus lares. Uma coisa mais importante a fazer como indivíduo é ajudar e edificar lares piedosos. E aí, Paulo traz alguns princípios que devem nortear as nossas vidas individuais, mas também coletiva, como família. A primeira dela está aí no versículo 18. As esposas devem ser submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Rapaz, falar sobre submissão, falar sobre o papel de uma mulher dentro de um contexto familiar, desse mundo secularizado, dentro desse ativismo feminino. Porque, meu querido, a visão aqui é uma visão deturpada, porque em nenhum momento a submissão é de gênero. Nenhum momento a submissão aqui é no contexto de se ser subjugada pelo homem. Essa submissão é estabelecida por Deus dentro do casamento como um objetivo de estar na mesma missão, edificação do lar. Meu querido, pai como filho são da mesma substância, coiguais, coeternos, consubstanciais. É só que a gente precisa entender que existe uma maneira de reger isso, e a submissão aqui não é escravidão, não é subjugação. O fato de um homem ser soldado raso e outro ser coronel não significa que seja necessariamente melhor do que o outro. Deus faz todas as coisas com decência e ordem, isso que Paulo diz em 1 Coríntios 14, 40. Se não houvesse hierarquia na sociedade, viveríamos no caos, e é isso que está acontecendo hoje. Ao princípio que nós destruímos as hierarquias, nós destruímos a sociedade. Por isso que não há respeito ao professor, por isso que não há respeito à autoridade, por isso que não há respeito à polícia, porque nós, meu querido, dentro do contexto familiar, destruímos aquilo que Deus colocou como prioridade. A submissão não tem nada a ver com inferioridade. A mulher, ela não é submissa a um carrasco, mas ao marido que ama como Cristo ama a igreja. Meu querido, a felicidade não está nesse insurgir-se contra o padrão de Deus, mas em obedecê-lo. A autoridade que Deus instituiu não é ditatorial nem tirano. Na verdade, é uma liderança amorosa. Na verdade, tanto o marido quanto a esposa devem sujeitar-se ao Senhor um ao outro. É isso que diz em Efésios 5, 21. Trata de respeito mútuo debaixo do senhorio de Cristo. A verdadeira submissão espiritual é o segredo do crescimento e da realização. Pensa você, mulher, se você tem em casa um marido que te ama, como Cristo amou a igreja, é muito fácil se submeter a Ele, porque a submissão está baseada no amor.
É isso que nós precisamos entender e é isso que a sociedade não entende. Esse amor e submissão mútuos cria um ambiente de crescimento no lar que permite tanto o marido quanto a esposa se tornarem tudo o que Deus deseja que eles venham a ser. Submissão sobre a mesma missão de edificação do lar. Mulher, se você entender o seu papel, você vai entender que não é inferioridade, mas é valorização individual, personificada numa pessoa completa, com propósito de vida, com objetivos claros vindo do Senhor. A segunda coisa, aqui está: os maridos devem amar as esposas e não a tratar com amargura, versículo 19. Meu querido, se a esposa é concitada a imitar a igreja, o marido é chamado a imitar Cristo. O marido aqui é chamado a amar sua esposa com perseverança, sacrifício, santificação e romantismo. Isso quer dizer que a sua comunicação não pode ser rude. Ela tem que ser tratada com a sua auxiliadora idônea. Nenhuma mulher tem dificuldade de sujeitar-se ao marido que a ama, como Cristo amou a igreja. O padrão de liderança do marido aqui não é um padrão do mundo, porque ao ser líder do lar, ele é servo. Porque Cristo, que é o líder da igreja e é o nosso líder máximo, ele veio para quê? Para servir e não ser servido. No reino de Deus, meu querido, a pirâmide é invertida. John Stott fala que o reino de Deus é a cultura de cabeça para baixo. Aquele que quiser ser o primeiro será o último. Aquele que quer ser servido, sirva. Ah, meu querido, se nós entendêssemos isso, a liderança então nossa não deve ser imposta, mas adquirida pelo nosso procedimento. A liderança tem que ser dentro de um contexto que a mulher, olhando para mim como homem, como marido, ela veja credibilidade, integridade e caráter. Dentro dessa característica, meu querido, um homem então se torna esse marido que tem responsabilidade não só de amar, mas também de ser amado. Jesus Cristo deu tudo pela igreja, morreu-se voluntariamente por ela, à medida que nós, como homens, temos que ter a mesma atitude pela esposa. E aí não é pela quantidade de presentes ou de palavras, mas de atitudes sacrificiais e de preocupação com o seu bem-estar. Paulo acrescenta que não a trateis com amargura. O marido tem que ter um cuidado grande para não colocar no coração da sua esposa rancor. Porque uma raiz de amargura pode contaminar todo o relacionamento e dar espaço a Satanás. Repito, para uma mulher não é difícil se submeter a um marido que a ama. O amor do marido pela esposa pode ser visto em seu sacrifício por ela, enquanto o amor da esposa pelo marido pode ser visto em sua submissão a ele. Onde há sacrifício e submissão, há um ambiente de amor, existe um lar em paz. E vai gerar a terceira coisa que Paulo coloca aqui: os filhos devem obedecer aos seus pais, pois isso é grato ao Senhor. Quando os pais vivem dentro do padrão de Deus, tornam-se aptos a ensinar os seus filhos pelo preceito e pelo exemplo. Os filhos criados na disciplina e na admoestação do Senhor não vivem com amargura nem desanimados. Os filhos não devem ser rebeldes, mas obedecer aos pais e sujeitarem a eles, pois isso agrada a Deus. Famílias saudáveis criam filhos saudáveis. Família feliz criam filhos felizes. Porque essa é a base da igreja que Deus deseja. E aqui, meu querido, para você filho, para você filha, a obediência dos filhos aos pais é imperativa. Porque a autoridade dos pais é uma autoridade delegada por Deus. Por isso, rejeitar essa autoridade é rejeitar a Deus. E rejeitar a Deus gera no coração rebeldia. E rebeldia é um dos maiores pecados contra Deus.
Os filhos que não aprendem a obedecer os pais nunca obedecerão uma autoridade. Quando a gente vai aconselhar casais, orientar casais, a primeira coisa que a gente observa é que eles reclamam dos filhos. E eu pergunto, mas como vocês o tratam? E aí a gente percebe que o problema dos filhos não está neles, mas está nos seus pais. John Stott está correto quando diz que o filho que não aprende a obedecer os pais dificilmente se sujeitará a alguma autoridade quando adulto. Afrontará professores, a polícia, os padrões e qualquer pessoa que tente exercer autoridade sobre ele. O colapso da sociedade está aí, meu querido. O colapso do lar está nessa questão da obediência, porque a obediência dos filhos aos pais é abrangente. Paulo coloca no versículo 20 aí que essa obediência não pode ser parcial, mas integral, alegre e voluntária. Ele coloca ainda que a obediência é pavimentada a estrada da bem-aventurança. Os filhos seriam poupados de dores, lágrimas, perdas irrecuperáveis se tivesse obedecido aos seus pais. Eu tenho certeza, meu querido, que você lembra quando a sua mãe falou assim, ó, não faça isso, e você fez. Você sabe no que deu. Tenho certeza disso. Tenho certeza que quando sua mãe, ó, não vai naquele lugar. Não, mãe, eu não vou, eu fui. E aí depois você tem vergonha de voltar para casa, porque o problema aconteceu e quem tem que suprir a necessidade é seu pai e sua mãe. Meu querido, isso aqui é princípio, é valor de alguém que conhece tanto você quanto conhece a mim. O que ele está dizendo é que as obediências dos filhos ao pai é agradável a Deus. Se você vê lá em Efésios, diz que isso é um princípio com promessa. Se você for obediente, você vai prolongar os seus dias. Antes de construir uma relação de intimidade com Deus, precisamos pavimentar o caminho das nossas relações. Pai com filhos, filhos com pais, pais com as suas esposas, esposas com seus maridos. E Paulo ainda coloca uma responsabilidade que os pais devem facilitar o máximo essa obediência. Os pais são como um espelho para os seus filhos. E o espelho, para ser útil, precisa ser limpo, plano e iluminado. Porque, meu querido, há pais que humilham seus filhos, há pais que maltratam os seus filhos. Tudo isso irrita. Isso faz os filhos ficarem desanimados. Em contrapartida, os pais, por não exercerem disciplina, por serem liberais, faz tudo o que o filho quer. Entrega tudo nas mãos dos filhos. Em nenhum momento a palavra de Deus diz isso. Russell Shedd, ele diz que o caminho do cristão é disciplinar com amor e perdão, seguindo o modelo de Deus. Meu querido, filhos desanimados ficam expostos aos ataques de Satanás e do mundo. Quando uma criança não é devidamente corrigida e encorajada em casa, procura se autoafirmar em outros lugares e com outras pessoas. O lar verdadeiramente cristão é o lugar de encorajamento. O lar verdadeiramente cristão é onde a criança encontra refúgio nas batalhas, por mais singelas que sejam. É onde a esposa encontra o acolhimento sensato. É onde o marido tem o lugar de refúgio. É onde ele encontra um coração amoroso, olhos atentos, ouvidos prontos a ouvir e a escutar, mão disposta a ajudar. Meu querido, é nesse tipo de lar que Deus fala que o plano dele não mudou. É tempo de nós, família de Deus, família espiritual, ter uma responsabilidade com a nossa família. Restaurando os princípios e valores de Deus no nosso lar, na nossa família. Para termos nos tempos vindouros, coração de pais convertidos aos filhos. Para que filhos tenham corações convertidos aos pais. É tempo de voltarmos aos princípios e valores de Deus, extraídos da palavra dele.
pois a Escritura continua sendo a nossa regra de fé e de prática. O plano de Deus para você, para a sua família, não mudou. Os princípios e valores de Deus para a sua família, para a minha família, não mudou. Nós aprendemos hoje que o compromisso não é comprometimento. E cabe uma escolha. Cabe você escolher ter um comprometimento com princípios e valores de Deus para que a sua família seja restaurada, para que seus filhos sejam novamente alcançados, para que seu lar volte a ser reestruturado. Basta uma escolha. Você escolher não mais transferir a responsabilidade, como foi no Éden. A mulher que tu me deste, foi a serpente que o Senhor criaste. Não, eu decido, como Josué decidiu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração para o seu lar, para a sua casa e para a sua vida, em nome de Jesus. Amém?